Começa agora o Jornada. Todas as semanas você acompanha aqui ações e projetos da Justiça do Trabalho. O programa é produzido pelo Tribunal Superior do Trabalho e conta com a colaboração dos tribunais do trabalho de todo o país. No programa de hoje, uma reportagem especial sobre trabalho em dias de Jogos do Brasil na Copa. Os empregadores devem liberar os empregados para assistirem às partidas? E caso essa dispensa ocorra, a compensação de horas pode ser exigida? No quadro Saúde e Segurança no Trabalho, o assunto é enxaqueca, uma doença que atinge 30 milhões de pessoas só no Brasil. Em São Paulo, TRT da 2ª Região promove uma série de mudanças em contratos do tribunal com o objetivo de economizar gastos. E no quadro Trabalha Brasil, você vai conhecer as habilidades do profissional responsável pela criação de ambientes que devem atrair consumidores de forma imediata, o visual merchandising. Tudo isso e muito mais, o Jornada está no ar. Começou a Copa do Mundo na Rússia e é claro que muita gente quer ver o Brasil jogar, de preferência no conforto de casa ou até com uma torcida maior, em bares e restaurantes. Muitos estabelecimentos comerciais prepararam uma programação especial para receber os torcedores e faturar mais durante o mês dos Jogos Mundiais. Mas como fica a jornada de trabalho em dias de Jogos do Brasil na Copa? Os empregadores devem liberar os empregados para assistirem às partidas? E caso essa dispensa ocorra, a compensação de horas pode ser exigida? Todas essas respostas você vai descobrir agora na reportagem especial do Jornada de hoje. A Copa do Mundo na Rússia começou oficialmente no dia 14 desse mês. E como a gente já sabe, nessa época, as ruas e os bares das cidades já estão naquele clima, verde e amarelo para todo lado. Todo mundo na expectativa de ver a seleção brasileira ganhar em campo. Mas se para alguns é hora de aproveitar a folga para torcer pela seleção, para outros o trabalho só aumenta. Nesse bar, por exemplo, não vai ter folga não. Todos os garçons estão escalados para os dias de Jogos do Brasil. Trabalho é um movimento, né? A gente trabalha nessa expectativa de ter movimento. A expectativa do gerente deste estabelecimento é de um aumento de até 40% no movimento durante os dias de Jogos da seleção brasileira. E quem for trabalhar por aqui e extrapolar o horário, ganha hora extra, como em qualquer outro dia de trabalho. Nossa expectativa é boa. Nós sempre assim, nossa casa, graças a Deus, sempre é lotada e no dia dos jogos a gente espera que seja mais lotada ainda, que a gente consiga vender mais, né? Eles se programaram para que os garçons não fiquem sobrecarregados durante os 90 minutos de bola rolando nas partidas da seleção brasileira. Existem duas equipes aqui, a parte da manhã e a parte da noite. Então, nos dias dos jogos, a gente coloca a equipe da manhã para vir mais na hora do jogo e assim a gente vai revezando os funcionários, né? Na segunda rodada da fase de grupos, o Brasil encara a Costa Rica, dia 22 de junho, às 9 da manhã de uma sexta-feira. E na última rodada da primeira fase, Brasil e Sérvia se enfrentam numa quarta-feira, dia 27 de junho, às 3 horas da tarde. Os jogos da Seleção Canarinho vão acontecer em horário normal de expediente, o que está deixando muita gente apreensiva. Será que vai dar para ver o jogo do Brasil? Afinal de contas, o patrão deve ou não liberar os empregados no horário das partidas de futebol? Se eu tivesse uma empresa, eu liberaria os meus funcionários para assistir os jogos, até porque é uma questão cultural, né, do Brasil, né? Mas, segundo o Ministério do Trabalho, empregadores não são obrigados a liberar os empregados em dias de jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo. A empresa e os trabalhadores podem entrar em acordo para que no dia do jogo da seleção ou em qualquer outro jogo que eles entenderem necessário, haja um acordo para que não haja o expediente, os trabalhadores não trabalhem naquele dia ou naquele turno e mediante uma compensação posterior, né? Esse acordo pode se dar ou verbal ou por escrito, para uma compensação dentro do mês. Outras empresas preferem adotar horários especiais de trabalho.
como liberar mais cedo os empregados ou até alternar as folgas entre os turnos de expediente de acordo com os horários de jogos do Brasil. Essa possibilidade de negociação entre a própria empresa e o empregado é novidade. Veio com a reforma trabalhista. A lei prevê o acordo verbal entre patrão e empregado para a compensação de horas dentro do próprio mês. E se o Brasil passar pela primeira fase e chegar até a final do Mundial, pelo menos mais 4 jogos devem ocorrer em dias úteis, bem no meio do expediente da maioria dos trabalhadores brasileiros. A Lei 13.467, que alterou a consolidação das leis do trabalho, diz o seguinte: a duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras em número não excedente de 2 por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. O banco de horas poderá ser pactuado por acordo individual escrito, desde que a compensação ocorra no período máximo de 6 meses. É lícito o regime de compensação de jornada estabelecido por acordo individual, tácito ou escrito, para compensação no mesmo mês. Muita gente ainda está na expectativa para saber se vai ser liberado ou não. Está esperando que seja liberado. Esperando, vamos aguardar aí, ver se vai sair alguma coisa. Mas nem todo mundo pensa assim como o João Anselmo. Existem casos em que o empregado não faz questão de deixar de trabalhar em dias de jogos da seleção. Nessas situações, o Ministério do Trabalho esclarece que a empresa tem que remunerar o empregado caso feche as portas no dia de jogo. Se não houver um acordo prévio de banco de horas e a empresa resolver fechar as portas naquele dia, né, não haver expediente naquele turno ou naquele dia, o empregado querendo e não podendo trabalhar, nesse caso a empresa obviamente pode dispensá-lo, mas essa dispensa é uma dispensa remunerada, né? Então não vai haver a compensação posterior. Mas, né, a regra geral seria um acordo entre a empresa e os empregados para que seja compensada essas horas posteriormente. O advogado trabalhista explica ainda que a alternativa adotada por algumas empresas é a de liberar os empregados apenas nos horários dos jogos. Sendo assim, eles teriam que voltar ao posto de trabalho logo depois que o juiz apitar o fim da partida. Nesses casos, é bom o profissional ficar atento e não se empolgar com bebidas alcoólicas, por exemplo. Ele pode ser punido, a empresa tem a legitimidade para aplicar punições. E para o seu Luiz, garçom há mais de 20 anos e que já passou muitas Copas do Mundo na ralação, não vai ter outro jeito. É trabalhar e espiar a bola rolando nos gramados da Rússia quando possível. Dá para dar uma olhada de vez em quando, tem que ser rápido, olhar rápido e já está pronto de novo. Que empregado e empregador venham a conversar com razoabilidade e bom senso, sabendo que a Copa do Mundo e os Jogos da Seleção Brasileira são momentos em que todos nós estamos ansiosos e vidrados na frente da televisão. No próximo bloco, no quadro Saúde e Segurança no Trabalho, nós vamos falar sobre um mal que atinge milhões de brasileiros e que está entre as 10 doenças mais incapacitantes no mundo, a enxaqueca. E ainda hoje, TRT da 2ª Região promove economia milionária de gastos. Nós voltamos em instantes. Vamos saber mais sobre a atuação da Justiça do Trabalho? Chegou a hora do JT em Ação. Para marcar o lançamento da campanha da Justiça do Trabalho, não leve na brincadeira, trabalho infantil é ilegal, denuncie, o TRT do Maranhão realizou em São Luís o 4º workshop do trabalho infantil, também por ocasião do Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, celebrado em 12 de junho. O evento reuniu magistrados, servidores e o público em geral que levaram um brinquedo ou um livro para serem doados à biblioteca comunitária Vale Ler. A instituição atende em média 40 crianças com atividades lúdicas como leitura livre, pintura, jogos e brincadeiras variadas. Também por ocasião do Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, a Comissão de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem do TRT da 8ª Região
preparou um evento na Praça Brasil em frente ao tribunal, que contou com orientações sobre o trabalho infantil, riscos de acidentes domésticos, orientações jurídicas, atividades lúdicas para as crianças e adolescentes, além da exibição de vídeos, teatro de fantoches e apresentações musicais. Em Salvador, na Bahia, o TRT da 5ª Região promoveu a exposição intitulada Um Mundo Sem Trabalho Infantil, que apresentou peças da campanha sobre o combate ao trabalho infantil e painéis informativos disponibilizados pelo Tribunal Superior do Trabalho. Os painéis explicam o que é o trabalho infantil doméstico nas ruas e no campo e mostram quais são as piores formas de trabalho infantil que envolvem atividades ilícitas, escravidão e trabalho insalubre. O TRT da 10ª Região, que abrange o Distrito Federal e o Tocantins, inaugurou a exposição Romerinhos Crianças que Britam, com quadros pintados por jovens assistidos pela Casa Azul, instituição que abriga quase 2.000 crianças e adolescentes do Distrito Federal. As pinturas, cores vibrantes e traços bem demarcados foram inspiradas no trabalho do artista plástico pernambucano Romero Brito, cujos quadros e esculturas estão presentes em inúmeras galerias e cidades do mundo. Dor, aversão à claridade, enjoos, vômitos, sensibilidade a barulhos e até tonturas. Esses são alguns sintomas de uma doença que incomoda demais e que impede as pessoas de realizarem tarefas simples do dia a dia. Eu estou falando da enxaqueca. No quadro Saúde e Segurança no Trabalho de hoje, vamos falar sobre esse problema que atinge milhões de brasileiros e que, em casos extremos, pode até causar a internação e o afastamento do emprego. Ela chega sem avisar e altera completamente a nossa rotina. Provoca tanta dor que nos impede de fazer coisas simples, como usar o computador ou o celular. Estima-se que só no Brasil, mais de 30 milhões de pessoas sofram de enxaqueca, a vilã das dores de cabeça. A sensação era como se tivesse algum objeto perfurante no meu crânio, assim, dividindo ele ao meio. Era uma dor insuportável. Geralmente é assim. As crises de enxaqueca começam com uma dor muito forte em apenas um lado da cabeça. A simples exposição à luz ou ao barulho passa a provocar desconforto. E o que antes era considerado normal se transforma em algo insuportável. Quase sempre as crises vêm acompanhadas de vômito e podem durar horas ou até mesmo dias. A Organização Mundial da Saúde calcula que existam até 150 tipos de cefaleia, nome científico da popular dor de cabeça. A mais grave delas é a enxaqueca. Uma pesquisa realizada pela Academia Brasileira de Neurologia mostra que 97% dos entrevistados afirmaram terem sentido dor de cabeça no período de um ano. As crises de enxaqueca da Fernanda começaram há 3 anos. Chegaram em um momento de estresse no trabalho. Estava no trabalho, comecei a sentir uma dor de cabeça fraca, tomei remédio. Ela não passou, continuei tomando remédio. E aí ela foi piorando numa velocidade muito rápida. E aí eu passei muito mal, fui para o hospital. E aí começou a saga da enxaqueca. As dores eram tão insuportáveis que os remédios não resolviam. Foram 4 meses de tratamento. Tinha remédio para dor de cabeça, tinha antidepressivo. Eu cheguei a tomar anticoagulante, também por uma suspeita de trombose venosa cerebral. Então, foram muitos medicamentos. Procurar o hospital nunca é demais. Perigoso mesmo pode ser tratar a doença por conta própria. A orientação é dos médicos. Segundo eles, o uso contínuo de analgésicos pode fazer que, com o tempo, a crise se torne ainda mais forte. 2 dias de analgésico por semana, por 3 meses seguidos, que precisa de uma regularidade, desencadeia uma crise de enxaqueca. Ou seja, o uso contínuo de analgésicos pode levar a uma crise mais grave. Há uma piora da frequência e da intensidade das crises de enxaqueca. Os responsáveis por tanta dor são 30 genes espalhados pelo nosso corpo e que se desenvolvem ainda antes de a gente nascer. É que a enxaqueca é hereditária. 80% dos pacientes que têm enxaqueca relatam ter alguém próximo na família com a doença. E daí não tem jeito, é preciso tratar. A enxaqueca, como é uma doença genética, ela tem que ser tratada igual qualquer outra doença crônica.
pressão alta, diabetes, ela vai necessitar um cuidado pro resto da vida, porque está na genética. Agora, dependendo de quanto maior for a crise de enxaqueca e quão mais frequente for a incidência dessas crises, o remédio vai ser ou mais forte ou mais fraco. Mas nem todos os casos são combatidos com medicação. Crises menos agudas podem ser tratadas com suplementos vitamínicos ou com a prática de atividades físicas. Outra alternativa é a acupuntura. É que a aplicação de agulhas ajuda a liberar substâncias como a endorfina e a serotonina, que, ao agirem no cérebro, ajudam a controlar a enxaqueca. Técnicas mais recentes utilizam a aplicação de botox. A toxina é aplicada em 31 pontos da cabeça e, ao entrar em contato com os nervos, age diretamente no cérebro, criando uma espécie de blindagem contra as crises. Em casos de dor extrema, os pacientes precisam ser internados. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a enxaqueca está entre as 10 doenças mais incapacitantes do mundo. Só no Brasil, nos últimos 5 anos, ela afastou mais de 3.300 trabalhadores do mercado de trabalho. Quando o paciente consegue ficar, às vezes toma um analgésico e fica, os estudos mostram que a produtividade dessa pessoa que está numa crise cai com certeza mais que 50%. Então, se 2 dias de enxaqueca, se o paciente teve 2 dias de enxaqueca seguidos, é como se na prática ele perdesse um dia, porque ele não conseguiu produzir tudo aquilo que ele dá conta. Não por acaso, o estresse no trabalho é considerado o inimigo número 1 da enxaqueca. Ficar muito tempo sem comer também pode ser prejudicial, mas a alimentação também pode ser um gatilho para a doença. Neste caso, o bom mesmo é ficarmos de olho no que levamos à boca. Queijos, vinhos e até mesmo chocolate em excesso podem fazer desencadear uma crise. Também é bom maneirar no café. Mais de 3 xícaras por dia podem fazer a cabeça explodir. Se o paciente tem dor de cabeça 3 vezes no mês, por pelo menos 3 meses seguidos, já está na hora de buscar um médico e fazer um tratamento. E meu conselho é sempre, nunca deixar o quadro ficar crônico. Quanto mais agravado, quanto mais intenso, fica mais difícil a gente conseguir voltar ao estado natural do paciente. No próximo bloco, em São Paulo, o TRT da 2ª Região revê contratos de locação e prestação de serviços, realiza mudanças de endereço e dá prioridade a aluguéis mais baixos para fazer economia milionária de gastos. E no quadro Trabalha Brasil, vamos conhecer as habilidades do profissional responsável por criações capazes de chamar a atenção dos consumidores à primeira vista, o visual merchandising. Nós voltamos daqui a pouco. Contratos de locação e prestação de serviços revistos, mudanças de endereço, aluguéis mais baixos. Em um ano, o TRT de São Paulo conseguiu economizar quase 3,5 milhões de reais por mês. Nessa reportagem, você confere esses e outros ajustes que o tribunal tem feito para reduzir despesas. Quase 590 mil reais a menos por mês e uma redução de 61% nos gastos. Essa é a economia com o aluguel das instalações do Arquivo Central do TRT da 2ª Região. A mudança, concluída em março, permitiu reduzir despesas e trouxe melhorias para o setor. O prédio único do Arquivo Central abriga 4 milhões de processos. Com a mudança, a capacidade de armazenamento ainda vai aumentar em 10%. Os serviços que antes eram prestados na rua James Holland foram transferidos para a rua Dr. Edgar Teotônio Santana, também na Barra Funda. Ao todo, foram 3 mudanças de prédios na 2ª Região para reduzir o custo com aluguéis. Além disso, 15 unidades tiveram os valores de locação renegociados. Dentre os prédios, na Unidade Administrativa 1, o valor do aluguel foi reduzido em 29%. No Fórum Trabalhista da Zona Leste, a negociação levou à revisão do valor do aluguel, que caiu 34%.
Do Fórum da Zona Sul veio a maior economia. A unidade mudou de endereço, o que levou a uma economia de R$1,5 milhão por mês, queda de 75%. Revisão de contratos é uma atividade contínua, né? Eu vou te falar dos mais expressivos. A gente revisou segurança, limpeza, manutenção de ar-condicionado, que se verificou que cada imóvel tinha o seu contrato de manutenção de ar-condicionado. A presidência constituiu grupos de trabalho para estudar a forma de contratação, se aquele objeto do contrato é adequado. Só as medidas de mudança de prédio e revisão de contratos de locação geraram uma economia de quase R$3,5 milhões por mês. Em um ano, a quantia chega a mais de R$41 milhões. Parte desse dinheiro está sendo reinvestida na reforma de prédios próprios do tribunal. Aqui no Fórum Trabalhista Rui Barbosa, por exemplo, estão sendo feitos os serviços de troca de piso e também pintura das paredes. Mudanças que geram mais economia. O novo piso, por exemplo, vai reduzir os gastos com manutenção. Manter o revestimento de carpete era mais caro. Novas obras estão previstas também para o edifício sede, como a substituição do sistema de ar-condicionado e a troca da tubulação de água e esgoto. O dinheiro economizado pelo tribunal pode ser usado, inclusive, na compra de um novo prédio. Dependendo de como caminhe a execução do orçamento ao longo do ano, eu não excluo a possibilidade, inclusive, se tivermos dinheiro para substituir algum dos prédios alugados, não é? Estudar a possibilidade de utilizar parte desse dinheiro para investir em algo que vai gerar uma economia permanente. Procurar, dentro das possibilidades, né, de que cada tribunal dispõe, cortar a despesa sem precarizar o atendimento. Para atrair consumidores, muitas lojas capricham no visual da vitrine. A intenção é já realizar a venda ali mesmo, fora da loja, para que o cliente já entre no estabelecimento decidido a levar a mercadoria para casa. E para explicar melhor as habilidades de quem tem essa estratégia de venda nas mãos, o Trabalha Brasil de hoje vai mostrar como atua o visual merchandising. Acompanhe na reportagem. Você já teve vontade de entrar em uma loja porque a vitrine lhe chamou a atenção? Se a resposta for sim, saiba que você, cliente, foi estimulado visualmente. O interesse pelos produtos foi provocado pelo visual merchandising, ou VM, como é chamado o profissional que atua com vitrinismo e com a organização de uma loja. Rafaela trabalha há 4 anos como visual merchandising. A concepção da vitrine é criada por ela. A forma como os manequins deverão ficar expostos, cada detalhe da loja, a disposição das cores das peças é estrategicamente pensada para estimular o interesse do consumidor a comprar. Apaixonada por vendas, ela se formou em publicidade para entender como criar técnicas de divulgação de produtos. Logo em seguida, fez um curso de design de interiores. Com o conhecimento adquirido, decidiu que queria passar as estratégias de venda aos lojistas. Foi assim que se tornou uma visual merchandising. Dentro da publicidade, eu já vi um nicho de mercado que não era muito estudado, que era o impacto das vitrines dentro do ponto de venda, né? Como é que isso impactava na pessoa entrar na loja e comprar. Segundo Rafaela, é preciso entender como funciona o método visual de vendas para oferecer o serviço. Primeiro de tudo, você tem que se especializar nisso, tá? Não adianta você simplesmente gostar de organizar as coisas se você não sabe como é que trabalha com essas técnicas. Para atrair o interesse do cliente pela peça e fazer o consumidor comprar o produto, o trabalho do visual merchandising vai além da arrumação da arara de roupas e da vitrine. O profissional também apresenta propostas para melhorar o ambiente da loja. Rafaela, por exemplo, ofereceu consultoria para aperfeiçoar o provador e, assim, estimular as vendas. A iluminação, quando vem de cima, faz sombra e faz com que o cliente não consiga enxergar o volume que a roupa faz no corpo dele. A gente implementou uma iluminação que vem de frente para que essa experiência de se ver fique mais agradável e ele consiga ver todo o volume da roupa correto.
Para despertar a sensação de compra do público, Rafaela precisa estar atenta à disposição e à harmonia de cores das peças. Na loja em que Rafaela trabalha, as roupas são organizadas conforme os tons. Cada tonalidade fica em um espaço específico para criar equilíbrio visual. Com o lojista contente, Rafaela diz que se sente satisfeita com o trabalho que faz. Eu me sinto realizada, eu gosto de trabalhar com isso. E eu queria tornar essa experiência para as pessoas impactante, assim, que elas gostassem do que elas compram, do que elas consomem. E é isso, eu gosto da minha área. Por hoje é só, o Jornada fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.